E aí, pessoal, enquanto a gente não prepara uma nova viagem que está quase programada para o próximo final de semana, a gente vai ter uma conversa, vai ter uma prosa, pelo menos para colocar o movimento aqui nesse canal, né? A gente tem um pouquinho de participação, né? Para não ficar esperando tanto. Infelizmente, está tendo umas chuvas por essa região aqui e aí está inviabilizando um pouco, mas não é nada demais. Então eu estava querendo contar para vocês que eu acabei de reler, né, a história de Édipo, a tragédia de Édipo, né, essa tragédia que o Freud trouxe para o século XX como sendo complexo de Édipo, né, mas é bastante interessante. A história se passa porque o pai de Édipo, né, o rei, ele, através do oráculo, recebe da profecia dizendo que o filho que acabara de nascer, Édipo, iria matá-lo e casar com a sua esposa, a própria mãe do Édipo. E ele, então, o pai, Laio, resolve matar Édipo, entregando ao servo. Este servo fura os pés de Édipo, inclusive o nome tem a ver com esse inchaço nos pés, alguma coisa tipo, a tradução em grego, e leva esse menino e essa criança, e quando chega no caminho, não tem coragem e entrega para um pastor. O pastor entrega para uma família criada. Então, com o tempo, Édipo volta, e no caminho, quando ele volta para Tebas, ele encontra um senhor, né, e na estrada, e acaba tendo uma discussão com esse senhor e acaba matando esse senhor. E segue o caminho para Tebas. Chegando lá, ele encontra um monstro, né? Segundo a história, a tragédia. E esse monstro tinha jogado um enigma para a cidade, quer dizer, para aniquilar toda a cidade, que ninguém conseguia traduzir, e ele conseguiu, né? Que era alguma coisa, o que significa algo que durante a manhã tem 4 pés, à tarde tem 2, à noite tem 3. Então Édipo consegue decifrar, né? Que aquele que é 2 pés é o jovem, 4 seria a criança engateando, e 3 seria o velho, que ele coloca à noite, mas é o velho com a bengala. E nisso, ele chegando, livrando a cidade daquele monstro, ele consegue ser nomeado rei. E por ser rei, vai casar com quem? Com a rainha que estava lá, a sua própria mãe, Jocasta. Nisso, com o tempo, eles têm filhos. Só que surge uma praga nessa cidade, depois de muito tempo, e os oráculos diziam que só a cidade só ficaria livre daquela praga se descobrissem quem tinha matado o antigo rei, o rei anterior a Édipo. E ele começa a investigar, começa a procurar saber, e descobre que foi ele próprio que matou o rei, ou seja, que ele próprio tinha matado o pai, e que estava casado com Jocasta, que era sua mãe. A tragédia circula em torno disso. Então, a própria Jocasta tira a vida, e ele, sabendo disso, de tudo isso que ele tinha passado, ele fura os próprios olhos e sai pelo mundo. E nisso, a segunda parte da história já é um outro livro que conta como é que ele vivia com os filhos em outra cidade. Então, como ele conseguiu superar. É muito interessante. Mas o que fica para nós é exatamente este momento. O que o pai queria fazer com o medo, embora fosse o rei, o imperador, o que mandava em tudo, que tinha força, tinha guarda, tinha segurança, ele quis mudar o destino daquilo que aquela profecia estava dizendo. Não acreditou nos deuses. Ele poderia simplesmente ter fé, trazendo para os dias de hoje, né? Trazendo para a nossa vida, não os dias de hoje, mas para a nossa vida. Como é que a gente pode, como cristão, comparar isso, né? Por que a gente vive tentando mudar o nosso destino? Por que a gente vive o tempo todo dizendo que queremos fazer alguma coisa que seja diferente daquele rito, daquela forma, sem conversar com Deus? Sem saber se ele está de acordo, mudando o pensamento que Deus tem sobre nós. Não vamos conseguir nunca. É mais ou menos isso que
o pai de Édipo fez, né? Ele, com medo, não enfrentando aquilo que imaginava que acontecesse. Acontece que o que ele fez acontecer exatamente como estava traçado o destino dele. Ele evitou, mandou matar o filho e acabou ele sendo morto pelo filho e o Édipo casando com a mãe. Quer dizer, é assim que funciona, é assim que Deus traça. A gente só fica imaginando a troca de tudo que a gente está achando que não poderia ser bom para a gente e fica subestimando o que Deus faz por nós. É isso. Jesus diz, não fica ansioso pelo dia de amanhã, não. Vai, resolve, faz a tua vida aqui que eu estou te olhando aqui, estou ao teu lado. É isso que a gente precisa colocar na cabeça, entende? Maria diz, né? Faça-se em mim aquilo que for a tua palavra, aquilo que for a tua vontade, Senhor. E a gente, pobre cristão, fica tentando mudar o destino e mudando as pessoas e mudando a vida e recomeçando, e quando vê o traço sempre indo para o mesmo ponto, que é a nossa vida que Deus traçou para a gente, que Deus planejou. Por isso que essa leitura sobre essa tragédia eu relacionei um pouco com aquela nossa teimosia em relação ao destino que Deus traz para a gente. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Um abraço.